Quem é a falsa profetisa? Ellen White ou pastora Rita Fernandes? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas ao movimento Descortinando o Adventismo, que é liderado pelo nosso irmão Gleison Pércio. O Gleison saiu do Adventismo, abandonou a fé adventista, se tornou neopentecostal em um movimento liderado pelo suposto profeta e, na real, falso profeta Vinícius Iracete, mas o que nem todo mundo sabe é que o movimento Descortinando o Adventismo reconhece várias outras pessoas como profetas ou profetisas, e entre elas essa moça loira, bonita, um pouco mais velha, né, etc., que é a Rita Fernandes, que é a presidente de um conselho de pastores e pastoras, se eu não me engano, em Miami ou Orlando, ali naquela região nos Estados Unidos. E para você não ficar só na minha palavra, vamos dar uma olhadinha no livro do Gleison Pércio, onde ele reconhece esta cidadã como profeta. Vem comigo. Bom, meus amados, aí está as últimas páginas do livro Descortinando o Adventismo, está lá a dedicatória e etc, e os agradecimentos do Gleison a muitas pessoas, dentre elas a pastora Rita Fernandes. Por qual motivo? Por ser profeta, junto com Vinícius Iracete, Márcia, Rafael, Baldo. Então você percebe que tem uma grande quantidade de pessoas, tanto homens quanto mulheres, reconhecidos como profetas e profetisas no livro do Gleison Pércio. Isso é muito interessante, muito legal e chama muito a nossa atenção, uma vez que o Adventismo entende que Ellen White foi uma profetisa. E aí o Gleison é um ex-adventista dizendo que Ellen White é uma falsa profetisa, é uma pessoa usada pelo diabo, uma pessoa maluca, uma pessoa herética, uma pessoa que contradiz a Bíblia, uma pessoa que ensina o que não está na palavra de Deus, nega o princípio sola escritura, e é tudo absurdo e abominável lá no trabalho, na vida, no ministério da Ellen White. Beleza, vocês que me conhecem sabem que eu não sou o apologeta, o defensor da Ellen White. Seja como for, a gente fica curioso como adventistas de saber assim, poxa, beleza, a Ellen White é falsa profetisa, a gente está acostumado com essa acusação. Mas a ideia de que a Rita Fernandes é a verdadeira profeta, aí nos chama a atenção, que aí nós vamos esperar encontrar na Rita Fernandes as credenciais proféticas de forma mais sólida, mais explícita, mais irrefutável do que na Ellen White, para você dizer que a Ellen White é a falsa profetisa e a Rita Fernandes é a verdadeira profetisa. E aí a gente precisa entender um pouco essas discussões à luz da palavra de Deus. Bom, lá no livro de Jeremias, você vem, por exemplo, aqui nos capítulos 26, 27 e 28, existe uma interessante discussão a respeito de profetas e falsos profetas, naquilo que Jeremias é um profeta do Senhor, e existem falsos profetas aqui dizendo que o povo não vai para a Babilônia, o jugo do rei da Babilônia não vai durar e etc. Por exemplo, o falso profeta Ananias, tá bom? E aí o que acontece? Jeremias profetiza contra o povo de Israel, que está sendo infiel, e inclusive chama o povo de Israel ao arrependimento, à mudança, a obedecer os mandamentos de Deus e etc. E se não fizer isso, Babilônia vai arrasar Israel e vai prender ele com um jugo de ferro e não sei mais o que. E o falso profeta Ananias vai lá dizer não, que está tudo certo, que está tudo bem, que eles estão no caminho correto, o rei de Israel está no caminho correto, não vai acontecer nada de mal, está tudo certo e etc. Então perceba que não só nesse caso, como em muitos outros casos da Bíblia, o profeta ele tem uma mensagem amarga de denúncia da corrupção presente no próprio povo ao qual o profeta pertence. Então veja assim, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas pequenos Joel, Amós e etc, 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 todos eles tinham uma mensagem contra os pecados de Israel, contra os líderes de Israel, contra os sacerdotes de Israel, contra o povo de Israel que estava sendo infiel, certo? Inclusive por isso, geralmente o profeta é malquisto, é morto e etc e tal. E agora vamos comparar um pouco aí a Ellen White com a Rita Fernandes. A Ellen White profetizou contra o seu próprio povo, inclusive identificou os Estados Unidos da América como a segunda besta de Apocalipse 13.
né? Isso você percebe que é uma mensagem impopular, é uma mensagem difícil, que vai, né, na veia profética. E a Rita Fernandes, ela é a profeta do quê? Vem comigo. Ela é a profeta do Photoshop ao lado de um corrupto, vagabundo, quadrilheiro como Jair Bolsonaro. Imagina que a Rita Fernandes pudesse dizer há um ano atrás assim uma profecia a respeito de Jair Bolsonaro. Vai dar tudo certo, você vai fazer um trabalho maravilhoso, olha que coisa linda é o seu governo, o seu trabalho, que o senhor é um homem muito cristão, e etc. Ele tá falando que é um mentiroso, um vagabundo, um safado, que não vale um centavo, né? Não tem uma mensagem contra o seu povo, o governo, os pecados, etc e tal. Não, não, aqui ó, é fotinho ao lado do vagabundo, corrupto e quadrilheiro. E mesmo que você discorde do que eu estou falando em relação ao Bolsonaro, que você talvez tenha um pouco de dificuldade de enxergar o óbvio, né, que ele é um vagabundo, corrupto, quadrilheiro, esse não é o único elemento que a gente pode trazer para descortinar a falsa profetisa Rita Fernandes, que não tem uma mensagem contra o seu povo, né? Tem fotinho de Photoshop que me parece que essa foto não é real, mas se for real também, fotinha aí ao lado de vagabundo, corrupto e quadrilheiro no mundo da política brasileira. Então, vem comigo ver um pouquinho mais sobre a Rita Fernandes. Olha aí, meus amados irmãos, eis que vos conduzo aos stories salvos lá no perfil do Facebook da Rita Fernandes. Olha só a mensagem da profeta. Vai chegar até você uma notícia de vitória. Pela tua fé, Deus vai agir. E esse é o tipo de papo constante, tá ligado? Tipo, é esse papo meio coach, meio pensamento positivo, confissão positiva, porque a bênção, a graça, o milagre vai chegar, e a riqueza e a prosperidade. E aí ela tira um monte de foto emperequetada lá, com um monte de joia, um monte de coisa. Eu não sou contra a mulher usar joia, só para deixar isso claro, né? Mas aí você vê assim um pouco como é que é a pessoa. A janela tá batendo aqui, acho que são os espíritos do Vinícius Iracete foram enviados aqui para se incomodar aqui com o conteúdo. E etc e tal, pessoa cheia de preocupação com aparência. Eu tenho um cargo político, né, uma presidente de uma associação de pastores, fica puxando o saco de Jair Bolsonaro. Você já vê a situação como um todo. Mas, além disso, eu fiquei curioso em relação às fontes do pensamento da Rita Fernandes. Então, essa profecia maravilhosa aí, que inclusive esse tipo de profecia, né, vai acontecer uma coisa muito boa. Ela é tão vaga que alguém, sei lá, né, aí chega na hora do almoço, come lá uma salada, um bife, um arroz com feijão muito gostoso. Olha aqui, ó, a profecia da profeta se cumpriu, porque olha aí, aconteceu uma coisa muito boa, que bom é comer um prato de arroz com feijão, carne e salada, né? Mas aí, eu fiquei pensando assim, de onde é que essa mulher tirou a tal da profecia aí, da notícia de vitória? Osegredo.com.br. E eu fiquei curioso. Falei, cara, os livros da Ellen White são fonte de falsa profecia. Vamos ver o segredo.com.br, que é a fonte das verdadeiras profecias? Vem comigo. Aí está, meus amados irmãos e irmãs, o site osegredo.com.br. Ó, voltando lá, hein? Vamos lá. Olha aqui, ó. Osegredo.com.br é a fonte da maravilhosa profecia da mulher. E você abre o site osegredo.com.br. Dá uma olhadinha. Notícias, comportamentos, signos, relacionamentos, fé, site ou pensamento. Aí você vê lá, Sônia Abrão, BBB 2022, porque a Luana Piovani, não sei o que, um site de fofoca. Outro, não, signos. As mulheres destes 3 signos são para casar. Mano do céu, inclusive, né? Olha aí, ó, você clica lá na aba signos, aí é infinitas idiotices a respeito de signo. Essas mulheres desses 3 signos é para casar, esses 3 signos são ardilosos, esses 3 signos mais se anulam para agradar os outros, a paciência é a maior virtude desses 3 signos, esses 4 signos abusam da bondade alheia, e etc e tal. Eu acho que o Vinícius Iracete, a pastora Rita Fernandes e o Gleison Percy deve ter esses 4 signos aí que abusam da nossa paciência, da bondade alheia. Você não concorda, galera?
Isso é o Descortinando Adventismo, cara. É um negócio abominável, cara. Não tem cabimento, mano. É simplesmente falsas profecias para agradar o ego das pessoas. Vai chegar a vitória na sua vida, fazer trabalho político em prol de Bolsonaro, de Lula, ou de qualquer vagabundo corrupto que for, e etc e tal. E aí esse é o profeta, cara. Esse é o profeta, entende? Mano, é lastimável quem cai no tipo de idiotice que Gleison Pércio cai, cara. É uma lástima. Seja como for, nos próximos vídeos a gente volta a falar um pouquinho mais do falso profeta Vinícius Iracete, do conteúdo teológico lá do Gleison Pércio, para não deixar nenhuma dúvida que estamos diante de um movimento absolutamente falso e herético. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.